A OPZ Play está mais uma vez com o programa Pelos Caminhos que Eu Vou. Programa que veio para trazer notícias interessantes, para trazer histórias interessantes, mostrar lugares belíssimos como este que você está vendo agora. Nós vamos contar um pouco da história deste lugar, mas antes eu tenho que mandar um abraço incondicional para aquelas pessoas que apoiam e contribuem com o nosso trabalho, que é o pessoal lá da Drogaria Bem Brasil, aqui na cidade de Cristais e também na cidade de Campo Belo, a Imobiliária Cristalense, que faz parte com a gente, o Alan, Comércio de Café, a Contabilidade Vitória, Restaurante Casarão, e eu não podia deixar de falar da Capeb, a cooperativa de verdade. Meu amigo, nós estamos aqui na Igreja Nossa Senhora da Ajuda, na cidade de Cristais. Essa igreja, conforme você pode ver nas imagens, fabulosa. Uma igreja que inspira qualquer artista que queira fazer um quadro, aquele artista que queira fazer uma foto interessante, um casamento. Qualquer mulher deseja casar em um ambiente bonito, aconchegante e histórico como esse. Ao meu lado, o pároco da Paróquia de Cristais, Padre Leandro. É um prazer falar com o senhor, Padre. Prazer, Júnior Flávio. É uma alegria poder hoje apresentar esta Igreja Matriz de Nossa Senhora da Ajuda, que é o grande cartão postal de nossa cidade de Cristais. É uma igreja de 256 anos, Padre. Isso. A Igreja Matriz, ela começa a sua construção em 1770, segundo alguns relatos históricos que nós temos, e ela começa inicialmente pela construção desta ermida que hoje está ao fundo, atrás desse arco do cruzeiro. Então ela começa ali em 1770 e posteriormente ela vai se estendendo nesta nave e nas duas laterais que são hoje a Capela do Santíssimo e também a Capela do Batismo. Eu quero lembrar a você que nos acompanha em todo o Brasil, você que nos acompanha também em outras partes do mundo, que esse período, que compreende aí da quarta-feira de cinzas até a Semana Santa, até o primeiro dia da Semana Santa, até o último dia, na verdade, da Semana Santa, é considerado o período quaresmal. Por isso, todas as imagens, conforme você pode ver, elas estão em roxo, Elas estão aí cobertas com um manto que foi considerado o manto de Cristo, Padre? A Quaresma, ela nos remete a esse momento da história bíblica dos 40 anos, que Moisés caminha com os hebreus, pelo deserto rumo à terra prometida. Depois também, os 40 dias que Jesus, ao iniciar o seu ministério, nos evangelhos, fala de um tempo em que ele se abastece de Deus no deserto e depois inicia a sua peregrinação pelo mundo, anunciando a sua boa nova. Assim, para nós, a Quaresma compreende esses 40 dias, Inicia na quarta-feira de cinza e termina na quinta-feira santa. Embora a sexta-feira da Paixão seja um tempo de penitência, E a gente vai ter a expressão da alegria na vigília pascal do sábado. E nós temos esse costume de velar as imagens, os altares, porque a Quaresma nos fala desse tempo de dentro. Ela é um tempo mais introspectivo, Reflexão. Não seria esse deserto inanimado, mas enquanto realidade onde nós encontramos nós mesmos e o próprio Senhor. É aquela reflexão de 40 dias. Isso, é um grande retiro que nós fazemos para alinhar nossa vida dentro dos projetos de Deus. Padre Leandro é um padre jovem, mas que tem um conhecimento invejável, que traz aí uma bagagem muito grande, já passou por outras cidades também, e pode nos falar com propriedade a respeito
desse tipo de igreja, padre, que nos chama a atenção, porque Campo Belo tem uma igreja semelhante, né? Que é a matriz do Senhor Bom Jesus, né? A velha matriz, como é chamada, que tem essas naves laterais. Antigamente era assim que funcionava. Quem ficava nas naves laterais eram os escravos. Aqui atrás era a população que tinha menos dinheiro. E aqui na frente o pessoal que tinha um pouco mais de dinheiro. As igrejas históricas, né, elas são construídas, na maioria das vezes, né, observando uma hierarquia social, Sim. né, muito comum na época, e esta hierarquia social, ela falava também de alguns recursos destinados à igreja. Então não era simplesmente alguém, né, que chegava na cidade e assumia um posto à frente, mas é alguém que dentro da cidade contribui com a construção, né? E não só a construção material, mas a construção espiritual. Então são pessoas piedosas, né, de recursos, que vão, né, ajudando a adquirir bens para a igreja. Então nós temos, né, muitas doações que vão colocar essas pessoas à frente, né? Doações de imagens, de obras, do próprio material, né, que se constrói a igreja. Então essas pessoas, elas têm o respeito da sociedade e também o reconhecimento da igreja. Então são cidadãos que vão deixando uma marca na história desta cidade e, consequentemente, uma marca também na religiosidade do povo. As naves laterais, padre, quando foram que os escravos puderam assistir às missas dentro da igreja? Olha, nós estamos falando, né, de um período onde o reconhecimento ele se dá, né, de forma, às vezes, digamos assim, né, lenta. Né? A escravidão termina, mas, né, muitos resquícios deste tempo, né, ainda são vistos, né, enquanto realidade do preconceito, né, do reconhecimento. Então nós falamos assim de um tempo em que, né, a sociedade vai assimilando esta presença e vai reconhecendo. E a igreja, nesse sentido, ela tem um papel muito importante, né, de sinalizar até mesmo, né, em algumas obras, né, esse grito, né, da sociedade, né, pedindo a libertação, pedindo o reconhecimento da sua dignidade. Né? Então a igreja ela contribui no sentido de ir, né, colocando o povo, né, a par dessas questões sociais, e o púlpito onde o padre prega, né, ele é um lugar justamente para a gente refletir sobre a espiritualidade, mas ao mesmo tempo também, né, uma espiritualidade que tenha chão, né, que diga algo a partir dessa cultura, diga algo a partir das necessidades que esta igreja vai trazendo. Eu acredito que Cristais, por ser, né, lugar onde se desenvolveu o quilombo do Ambrósio, sim, esta povoação ela vai deixar, né, as marcas de uma cultura que tem melhor reconhecimento disso, né, que convive em perfeita harmonia. Então aqui, acredito eu, que embora haja, né, a grade de comunhão que separe os dois ambientes, mas eu acredito que esta igreja ela já é fruto, né, desse processo de harmonia entre, né, essas classes sociais. Né, digamos assim, nós não temos registros de tábuas na igreja, né, onde estão escritos nomes de pessoas, né, e isso nos faz pensar que a igreja ela já está dentro desse tempo de reconhecimento, né, que o pároco, ao estar aqui, ele já estava trabalhando essas questões, já que era uma realidade local, né, a presença de muitos negros, né, de trabalhadores dentro da cidade, que é fruto também desta resistência do quilombo, né? Padre Leandro, para a igreja, foi o momento mais triste da história do Brasil?
A escravidão, sim, né? Muitos relatos, né, vão nos fazer compreender que os escravos eles viveram um momento de martírio, né? As consequências da escravidão elas perduram, né, muito tempo depois de assinada a Lei Áurea. E se nós temos, né, o trabalho escravo edificando, nós também temos, né, as particularidades, né? Em São João del Rei, em Tiradentes, nós vamos perceber que os negros aforreados, eles vão, né, desenvolver as suas irmandades e vão construir igrejas. Sim. E aqui nós temos, né, relatos de uma igreja de Nossa Senhora do Rosário, da Irmandade dos Homens Pretos, que é fruto deste tempo, né, de uma organização religiosa com reconhecimento, e essa organização ela vai, né, edificar um templo, e hoje nós temos, né, a presença da festa do Congado, festa de Nossa Senhora do Rosário, com essas expressões culturais. Então nós temos, né, ao mesmo tempo os santos como São Benedito, Santa Efigênia, que nos falam, né, desta chegada e reconhecimento da santidade, né? Sobretudo nestas classes que passaram pela escravidão, né? São muitos os santos que vão, né, relatar para nós, né, o seu momento, né, de conversão e o seu momento também de reconhecimento enquanto pessoa, né, de fé, já que nós vemos aí, né, inicialmente, muitos santos de pele clara nas igrejas. Sim. Até que nós vamos percebendo, né, esta mudança nos altares, né, esse reconhecimento. E isso nos faz entender que nós já estamos diante, né, de uma compreensão mais rica da história, né, de um reconhecimento de que todo ser humano vindo a este mundo é filho de Deus, com direitos e deveres iguais. Padre Leandro, o senhor com o conhecimento que tem, com a cultura que o senhor adquiriu nesse período como representante legal de uma sociedade dentro da igreja, quando o senhor está ali, ó, naquele altar ali, que o senhor olha para a nave da igreja, o que o senhor sente? Principalmente nesta igreja, onde o senhor sabe que as pessoas foram descriminalizadas aqui dentro também em relação à cor da pele. Você não pode entrar na igreja. Existia muito disso. Às vezes a pessoa estava ali sedenta por uma palavra de Deus, mas ela não podia entrar na igreja porque ela era da cor negra. O que o senhor sente quando o senhor olha para a igreja, mesmo no momento de reflexão, quando não tem ninguém aqui dentro? O senhor entra aqui para fazer suas orações, o senhor olha, o senhor consegue vivenciar isso? Eu acredito que a igreja, né, ela é a presença de Deus. Sim. Entre os homens, né? Nós percebemos já na caminhada do povo de Deus, na caminhada bíblica, que a construção do templo não é simplesmente, né, marcar um lugar para Deus, mas é estabelecer de forma visível o reinado de Deus. E o reinado de Deus, ele não é um reinado de submissão, ele é um reinado de filiação, né? A herança que Deus propõe aos filhos de Israel é: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E há algo muito forte, né, que se desenvolve na cultura judaica, que é esta relação com os menores da cultura, né? Então nós vamos perceber que os marginalizados, né, a criança que é órfã, a viúva que não tem quem a legitime nessa sociedade, o estrangeiro que não faz parte dessa cultura, eles precisam estar no centro da reflexão profética, né? Então, a própria construção da igreja, ela já nos fala de um olhar de Deus, né, que vai revelar aos homens, né, a necessidade de muitas mudanças.
Então, eu creio que enquanto padre, né, enquanto ministro do sagrado, né, alguém que vem para servir a partir desse olhar de Deus, né, desta fundamentação da entrega, eu acredito que os padres eles são formados para serem uma voz que questiona, né, uma voz ao mesmo tempo que motiva, que quer ver uma transformação, né? Para isso eles precisam usar bem o poder da palavra, né? Usar bem a força dos sacramentos, fazer desse espaço de fato um espaço de comunhão é sempre a finalidade da igreja. Olha, aqui onde nós estamos, o programa Pelos Caminhos que eu Vou, ele veio para mostrar lugares como este. Você vai conhecer várias imagens desta igreja. Enquanto eu estou aqui conversando com o Padre Leandro, as imagens estão aí para que você possa ver. Padre, uma das observações que nós fizemos aqui foi a peregrinação de Cristo até o Calvário, né? Que tem aqui na igreja. São as 6 fases desse momento, né? Nós tivemos aí as 2 quedas de Cristo, nós tivemos aí a ajuda também que foi oferecida a ele para que ele pudesse continuar a sua trajetória. Ou seja, foi algo programado por Deus, né? Ainda escrito em latim. Sim, esses quadros, né, eles fazem parte do conjunto artístico desta igreja e eles são obras de um pintor, né? Quando estavam sendo restaurados, há uma assinatura em um dos quadros. Eles pertenceram, né, enquanto trabalho artístico, ao Francisco Gorgônio de Menezes, Sim. Que é um artista que trabalhou muito na nossa região, né? Trabalhou inclusive na nova matriz do Senhor Bom Jesus, aliás, na velha matriz do Senhor Bom Jesus em Campo Belo, né? Com obras ali no nicho central do Bom Jesus. E enquanto herança, né, desse trabalho artístico, nós temos estas obras-primas do Francisco Gorgônio de Menezes, né, de um valor inestimável que nos remetem diretamente a esse caminho da paixão de Cristo. Estas cenas, inicialmente, né, elas eram usadas na Semana Santa para demarcar, né, os espaços de uma parada da procissão. Então, nesse momento, o sacerdote ia dar uma pausa na procissão, iria incensar este quadro, né, que estaria exposto em uma casa, ou ele estaria dentro de um passinho específico. Porém, nós não temos, né, dados históricos que houvesse passinhos na cidade. Acredita-se que houve uma igreja, né, dos passos em cristais e que esses quadros seriam herança desta igreja. Fato é que nós o encontramos aqui na matriz, né, hoje, depois desta restauração, muito bem preservados e de uma riqueza, né, artística muito grande, né? Tem cenas muito marcantes desse momento da paixão. E quando você fala dos escritos em latim, eles já não haviam mais esta legenda. Sim. Essa legenda ela é fruto agora da última restauração. Mas nós trouxemos o latim em referência ao tempo da obra, né? Francisco Gorgônio de Menezes, ele trabalha, né, nesta igreja colonial, né, nesta igreja que tem o oratório principal, né, o seu altar voltado para Nossa Senhora da Ajuda, né, onde estava também o crucificado, e esta missa, né, voltada para o crucificado. A gente fala, né, que o povo está, né, de costa para o padre, mas na verdade, né, o padre está de frente para o Cristo, né, nesse tempo. É justamente esse tempo em que a língua latina ela é a língua das celebrações. Então nós temos presença de coroinhas, inclusive um dos nossos coroinhas, o Vicentinho, assim conhecido na nossa cidade, hoje ele
tem a tarefa de sineteiro, ele conta para nós que a função do coroinha, ele precisava saber de cor todas as respostas que o padre dizia no altar. Então, ele era uma espécie de responsável em fazer os responsórios da missa. E a população, ela nesse momento, né, celebrativo, ela se unia às preces do padre, rezando o terço. Então, enquanto o padre celebrava em latim, a população estava rezando o terço. E as pessoas, né, que conseguiam responder normalmente era coral, era o coroinha, alguém mais próximo do padre que o auxiliava com as respostas da missa em si. Em se tratando de beleza arquitetônica, é algo, podemos dizer, faraônico, né, padre? Porque é extraordinário poder ver tantos lustres bonitos quanto nós temos aqui, e os quadros da celebração também são fantásticos, como o senhor disse, de um artista que trabalhou em outras igrejas também e que vieram a fazer parte do conjunto arquitetônico de uma forma extraordinária. Sim, nós temos nesta igreja matriz, né, a presença deste artista e também, né, de um santeiro que entalhou imagens como Nossa Senhora da Ajuda, imagens da Paixão, Nossa Senhora das Dores, Senhor dos Passos, que hoje é intitulado no campo artístico de pesquisa como Mestre de Oliveira. Mestre de Oliveira porque as obras dele se concentram mais em nossa diocese de Oliveira, sendo, né, o berço maior das obras do Mestre de Oliveira concentrado na cidade de Campo Belo. Temos, né, muitas obras aqui em Cristais dele, obras em Santana do Jacaré, obras em Candeias, obras que vão se espalhando, né, inclusive na Diocese de Campanha e também na Diocese de Luz, né, Pimenta, em algumas cidades onde esse entalhador, esse santeiro, né, foi deixando também, né, o seu legado artístico. E são obras, né, de um valor, né, espiritual imenso e também, né, eu diria assim, de um reconhecimento, porque se trata de um grande artista, né, que tem uma imprimitura e uma erudição muito forte no trabalho que apresenta, né, na piedade, nas expressões de cada imagem. É um momento que nós estamos vivendo a Quaresma, né, essas imagens se encontram veladas, mas, né, numa oportunidade nós podemos, durante o vídeo mesmo, colocar, né, algumas imagens destes santos, né, que compõem o nosso acervo histórico, obra do intitulado Mestre de Oliveira. Padre Leandro, uma igreja que tem paredes de 1 metro de espessura, uma igreja que até então foi construída de adobe e depois foi reformada ao longo dos anos, ela recebeu várias restaurações, né? Eu mesmo pude acompanhar uma delas, que Furnas ajudou aí a Prefeitura de Cristais, ao patrimônio histórico de Cristais, nesta restauração. Nós temos uma entrada, é o chamado Tapa-vento. Tapa-vento, né? Que é um extraordinário também aqui nesta igreja. É uma experiência para o senhor? Sim, a igreja, ela é uma joia e ela tem, né, uma imponência por si só, né? A igreja fechada, né, enquanto edificação, ela já chama atenção quando nós entramos na cidade. E quando nós observamos, né, a estatura das suas paredes, né, a sua fundação na rocha, e esse trabalho, né, a taipa de pilão, ela fala realmente, né, de algo extraordinário no sentido, né, de um trabalho braçal, resistente, né, e tudo isso nos faz pensar assim na marca, né, de trabalhadores que, né, deixaram de fato um legado, né, que resistiria
a muitas condições históricas, né? Resistiria a tudo, né, padre? Sim. Vento, chuva. Nós, né, sabemos que a igreja hoje, ela é, né, o maior bem histórico da cidade, né? E por ser uma construção tão assentada, né, ao longo do tempo, ela sofre algumas intempéries. Então, as restaurações que se deram nesta igreja, elas sempre foram muito felizes, né? Porque nós conseguimos restaurações que foram recuperando esses danos do tempo, né? Nós não temos dificuldade em reconhecer que a nossa igreja ela tem cicatrizes na parede, né? Que ela é fruto desta resistência do tempo. E nada do que está aqui, né, diminui a sua beleza. O que nós buscamos fazer é recuperar, né, a ação de alguns insetos que às vezes penetram a madeira. Tem muita madeira aqui, né, ser danificados. Sim, a construção ela tem uma quantidade, né, muito grande de madeira, e a madeira bálsamo, né, a madeira cedro, ela é uma madeira resistente à ação, né, de insetos como os cupins. Mas a igreja também ela sofre a ação dos cupins na sua parede, já que a taipa de pilão, nós podemos imaginá-la como um barranco levantado, né, que foi sendo agregado ali, né, os materiais para solidificar essas paredes. E isso é o mesmo ambiente onde o cupim vive. Então essas paredes também, né, de tempo em tempo, nas fundações, elas são detetizadas, né? A gente tem esse cuidado também de estar penetrando, né, com os inseticidas corretos nesta parede, justamente para garantir que a ação do cupim não venha, né, estragar este bem. Olha, eu quero interromper só para falar um pouco aqui daquelas pessoas que estão apoiando o nosso trabalho. A Drogaria Bem Brasil está presente em Cristais e também na cidade de Campo Belo. Em Campo Belo é a única drogaria que não cobra entregas do seu medicamento. Então, entre em contato com as Drogarias Bem Brasil lá no Alto das Mercês. A Imobiliária Cristalense, em breve, o maior empreendimento imobiliário de Cristais, já estará à sua disposição. Procure a Imobiliária Cristalense, o Alan Comércio de Café com os melhores preços. O Alan paga o melhor preço do seu café. A Contabilidade Vitória, Restaurante Casarão. E eu não podia deixar de falar da Capeb, a cooperativa de verdade. Padre Leandro, pároco aqui da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, na cidade de Cristais. Olha, vale lembrar que esses lustres que você está vendo aqui, eles remetem há muitos e muitos anos atrás. São lustres que foram encomendados, lustres que são feitos realmente de cristal, né, padre? Sim. Eles são realmente de cristal. A gente nem podia falar isso, né, para despertar a atenção aí de pessoas, mas esses lustres, eles são feitos do cristal de rocha que é garimpado, que era garimpado aqui na cidade de Cristais. É essa maravilha que você pode ver aí feito pelas mãos humanas. Padre, eu quero agradecer a oportunidade que eu tive de conhecer um pouco mais dessa história maravilhosa. Nós vamos conversar com outras pessoas também para incrementar esse vídeo ainda mais, para trazer ainda mais informações sobre este lugar que as pessoas, não só as pessoas, mas todos nós, o considera santo, né? Porque é a casa de Deus, é o lugar onde o homem vem para buscar realmente a presença de Deus. Não necessariamente o homem deveria sair de sua casa ou buscar um local, mas enquanto o homem estiver unido em oração, ali eu estarei. Essa é a palavra. Mas o homem pode buscar a Deus onde ele estiver. Não é isso, padre? Isso, eu agradeço muito a oportunidade em recebê-los, né?
em apresentar a vocês a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Ajuda. Deixo o convite, né, para os internautas, os ouvintes, para que venham celebrar, venham conhecer, venham participar da beleza, da imponência, desta fé, né, que nos une enquanto realidade, que nos faz encontrar sempre em Deus, né, este que nos conduz, aquele que nos escuta, que nos ampara, né, aquele que tem sempre caminhos muito prósperos para a nossa vida. Então, agradeço esta oportunidade e aguardo em um tempo vocês aqui rezando conosco em Cristais. Padre Leandro, só para encerrar, nós deixamos de falar. O turista que vem a Cristais e ele quer conhecer a igreja, ela está sempre aberta? A nossa igreja, ela está aberta nos finais de semana. Nós ainda não temos condições de abrir a igreja todos os dias, mas o turista pode estar procurando o escritório paroquial, né? Pode estar manifestando o desejo de estar aqui. Então, o sacristão pode sim, né, acolhendo o turista, apresentar a igreja a este, né? Vai ser uma alegria. Tá aí. Além das imagens que você já viu, você vai conhecer outras imagens da Igreja Nossa Senhora da Ajuda dos Cristais. A Igreja Nossa Senhora da Ajuda, ela nos inspira, ela nos leva a tempos onde o homem não era tão respeitado. O homem tinha suas diferenças única e exclusivamente de pele. Você vai conhecer outras imagens que o nosso cinegrafista traz para você com exclusividade através da OPZ Play.